Comigo em Jonas, capítulo 2, verso 1. Jonas 2, verso 1. Nós estamos aí, começamos na semana passada a fazer a exposição do livro de Jonas, fazer um breve resumo, para talvez quem não esteve junto conosco e para nós nos localizarmos. Jonas é um profeta do Antigo Testamento. Semana passada até a gente leu um texto lá em 2 Reis, onde falava de Jonas, o filho de Amitai, como alguém que estava profetizando durante o reinado de um rei em Israel, o reino do norte. Jonas, então, era um profeta conhecido e que, num determinado momento, Deus o chama a profetizar arrependimento contra a cidade de Nínive. Nínive, uma cidade histórica, era, então, a capital da Assíria. Isso aqui está acontecendo por volta de 770 a 790 anos antes de Cristo. A Assíria dominava, tanto o Oriente Médio, como Europa, como uma parte da África. Hoje, quando você pode pegar o seu mapa lá, você vê o norte da África, você vai ver então ali Egito, Jerusalém, você vai subir hoje até onde é Irã, e você vai em frente ainda pegando lá o leste da Europa. Nesse período da história, a Síria era um governo que dominava grande parte desses 3 continentes, do mar Mediterrâneo e todas as coisas. Esse povo assírio era um povo bárbaro, era um povo duro, era um povo que, de alguma forma, adentrava as nações matando todo mundo, arrancava a pele das pessoas, os olhos, a língua, escravizavam as pessoas. E durante um tempo, a Síria já estava avançando entre um período geográfico entre Israel. No entanto, nesse momento agora, a própria profecia de Jonas, lá no livro de 2 Reis, Jonas estava profetizando que o reino de Israel reconquistaria algumas terras, que era o que estava acontecendo. Havia uma outra potência mundial se levantando, que era Síria, Assíria e Síria. Eles estavam em guerra, e durante essa guerra Israel teve a oportunidade de expandir novamente seus territórios. E Jonas é chamado por Deus a pregar contra Nínive. Então, se coloque no lugar de Jonas. A gente às vezes julga Jonas, mas imagina Deus chamando Jonas. Olha, eu quero que você vá lá, no meio, no centro, na principal nação que é contrária ao teu povo, que está ameaçando matar teu povo, que são idólatras, que são promíscuos, que vivem uma vida totalmente diferente da que vocês, justos judeus, vivem, e quero que você vá para lá. Jonas está um pouco acima de Jerusalém, Samaria, capital do Reino do Norte, e Nínive é para dentro do continente, 800 quilômetros para dentro. Jonas faz o caminho inverso, desce até o porto de Jope, paga a passagem, nós falamos isso semana passada, um homem que pagou para fugir do Senhor, um dinheiro bem investido, Maravilhoso. Pagou para fugir do Senhor, pegou um barco em direção a Tarsis. Tarsis hoje é onde que é a Espanha, então você pode aí ter uma ideia geográfica, são 4.000 quilômetros mar adentro, e o Senhor então envia uma tempestade, aquela tempestade alcança o barco, os marinheiros entram em crise, Jonas estava dormindo, e o retrato que a gente fez é como um homem crente, um profeta do Senhor, convicto do seu chamado, pode estar tão passivo e inerte diante do que o Senhor está fazendo. E muitas pessoas hoje, infelizmente, amadas pelo Senhor, crentes no Senhor, estão dormindo, e não estão percebendo a vontade do Senhor, a mão do Senhor. Os marinheiros acordam ele, perguntam quem é o seu Deus. Jonas fala, olha, eu sou hebreu, adorador do Senhor. Aqueles homens ficam com medo. Jonas dá uma profecia para eles, joga-me ao mar. O que os homens fazem? Não ouvem a voz do profeta e tentam resolver no seu próprio braço. Tentam fazer esforço e voltar até a terra firme. Mas ninguém consegue aplacar a ira de Deus com o seu próprio esforço. Era necessário sacrifício. Era necessário.
Era necessário que alguém fosse ofertado. E Jonas, ali vai começar então o arrependimento dele. Jonas então fala, olha, eu preciso ser lançado fora. E Jonas se oferece como um sacrifício. Jonas é uma tipologia de Cristo. Amém? O que é isso? Nós vemos vários momentos no Antigo Testamento em que está se apresentando uma construção do Evangelho que vai ser demonstrado de forma ainda mais clara, obviamente em Cristo, ao ponto que Jesus, quando está com os judeus e eles pedem um sinal, Jesus fala, olha, o sinal que vocês pedem já foi dado em Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e assim como Jonas ficou assim, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites morto, né, debaixo da terra. Então esse é um tipo, é um apontamento. Quando você lê o Antigo Testamento está apontando para o que viria. Então aqueles homens lançam Jonas ao mar e o mar se acalma e aqueles homens louvam ao Senhor, adoram ao Senhor, temem ao Senhor e se sacrificam ao Senhor. Jonas, o profeta fujão, já estava fazendo seus primeiros convertidos, mesmo sem querer, mesmo sem desejar. Deus estava o utilizando. Deus poderia ter impedido que ele entrasse no navio. Não poderia? Ele mandou uma tempestade para impedir. Mas por que Deus só impediu-o depois? Porque o amor de Deus estava sobre aqueles marinheiros. O amor de Deus já estava alcançando aqueles homens que nem sabiam quem era Deus, que não estavam num culto público, que não estavam buscando a Deus, mas Deus os buscou no lugar mais distante, no mar. No mar. Deus providenciou alguém para que a sua palavra fosse anunciada. E a simples palavra que foi anunciada a eles foi o testemunho de Jonas. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aquilo foi suficiente para que aqueles homens se convertessem e retornassem ao Senhor. Então aqueles homens lançam Jonas ao mar, finalzinho do capítulo 1, e o mar se acalma. E aí vem a circunstância em que um grande peixe engoliu Jonas, ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E agora a gente vai para o capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2? Diz assim para nós. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus! Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, até teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós pedimos o teu favor sobre nós essa manhã. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, assim como Jonas, a sabermos falar contigo, clamar a ti. Nos ajuda, Senhor, a termos a confiança que Jonas teve, que mesmo diante da morte, pôde clamar ao Senhor e descansar no Senhor. Guarda, Senhor, nossa igreja nessa manhã.
Abençoa, Senhor, cada homem, cada mulher aqui presente. Nos faz entender a Tua palavra, honrar o Teu santo nome e confiar em Ti. Esse é o nosso pedido e a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu não estou no fundo dos mares, né? Mas não dá para tomar água lá também. Vamos lá, primeira coisa. Finalzinho do capítulo 1, início aqui do capítulo 2. Jonas dentro de um peixe. Às vezes a gente acha que isso é história de criança. Não é verdade? Né? Quem aqui já serviu no Ministério Infantil, com certeza já fez um teatro, uma música ou qualquer coisa de Jonas no ventre do peixe. E às vezes a gente olha isso quase como algo utópico. Como se algumas pessoas interpretam, por exemplo, esse livro como se fosse uma parábola. Como se fosse uma história, algo que não fosse real. Nós falamos um pouquinho disso no final do culto de semana passada. Mas nós cremos que essa é uma história verdadeira. O próprio Jesus cita Jonas como um homem histórico, como um homem que existiu, como um sinal verdadeiro. Se Jonas não tivesse existido, então Jesus estaria mentindo, parecendo de alguma forma hipócrita ou algo do tipo. Jonas existiu. Aliás, se você for pesquisar, depois você pode pesquisar aí do Google e procurar, existiram alguns outros homens na história que foram engolidos por peixes. A Bíblia não nos fala que tipo de grande peixe que era, né? Não necessariamente poderia ser uma baleia. Existem alguns tubarões, por exemplo, tubarão-baleia, tubarão branco e outros peixes grandes, um tipo de baleia, que engole um homem inteiro. Em 1758, isso é verídico, é uma história contada pela navegação da Grã-Bretanha. Os homens estavam no navio e tinham alguns desses grandes peixes, e um homem caiu ao mar, ele foi engolido pelo peixe, e eles jogaram os arpões na hora, o arpão feriu o peixe, trouxeram o peixe para bordo do navio, e aquele homem foi tirado com vida. Olha que bacana! Aquilo virou quase um monumento. Aquele homem fez exposições com o grande peixe em alguns lugares onde a Grã-Bretanha foi com o navio posteriormente. Existem outras histórias, por exemplo, de cavalo que caiu diante de um navio e o peixe engoliu, de homens com armaduras que foram encontrados dentro. Ou seja, de forma científica e racional, é possível. Mas Deus, obviamente, fez um milagre para que aquilo acontecesse. Deus estava fazendo algo. Deus estava demonstrando o seu poder. Demonstrando para Jonas que não era possível pagar para fugir do Senhor. Que ninguém em sã consciência consegue estar ausente do Senhor. Que ninguém em sã consciência pode viver nessa terra sem a presença do Senhor. Mesmo que creia ou não creia. Mesmo que goste ou não goste. Por isso que a Bíblia trata a fé como algo sensato. Porque nas Escrituras o insensato é o descrente. O princípio do pecado, a iniquidade, é uma percepção irreal da vida. É viver a vida como se Deus não existisse. Como se Deus não tivesse autoridade, como se Deus não fosse soberano sobre as coisas. A iniquidade é essa percepção equivocada de que podemos viver a vida sem o Senhor. Jonas, o livro de Jonas, nos relata que isso não é possível. Que Deus cria tempestades, ventos, chuvas, e Deus move a natureza para que ele seja conhecido. Os céus declaram a glória de Deus. Um dia fala disso, a outro dia. Essa é a realidade bíblica. Deus existe. Deus existe eternamente. Se manifesta por meio das coisas criadas. E eu não sei você, mas eu nunca fui engolido por um grande peixe, graças a Deus. Mas quantas vezes eu já vi o Senhor mover as coisas para que eu pudesse enxergá-lo mais, para que eu pudesse ver Ele.
para que eu pudesse ter percepção da sua majestade, da sua glória, do seu governo, do seu poder. Eu tenho certeza que todos nós aqui presentes, em alguma instância, já percebemos isso. Mesmo quando ainda éramos incrédulos. Mesmo quando ainda estávamos distantes. Eu lembro um pouquinho, né, do que Deus fez na minha conversão. Meu pai, um pouco antes de eu me converter, ele faleceu. E meu pai era o meu ídolo, por lado ruim, em algumas coisas. Né, tinha lá se casado já 6 vezes, vivia como um bom vivant, tinha muitos recursos, casa na praia e fazia as coisas. E eu sempre, em certa medida, quando eu vivia uma vida equivocada, eu admirava isso. E quando meu pai ficou doente, com 69 anos, ele teve um câncer, tumor, que já tinha tomado grande parte do seu organismo, pâncreas, fígado, e ele foi internado. E naquele tempo, a mulher que ele vivia, né, tinha traído ele tinha sido praticamente colocado para fora de casa, os seus amigos tinham desaparecido, aquela vida que eu até então idolatrava havia se diluído, tinha virado pó. E aí eu recebi a notícia dos médicos que a situação que ele estava já não poderia mais ser feita cirurgia, já não tinha mais como tratá-lo, que era apenas esperar. E nós ficamos lá, ele ficou internado menos de 30 dias. E eu lembro que na primeira semana, ninguém foi visitar ele. E meu pai era sempre cheio de muitos amigos. Sempre cheio. Sempre em festa, sempre fazendo as coisas. E ele estava morando já há um tempo numa casa na praia e estava isolado desses amigos. E aquilo começou a fazer um sentido na minha mente. E aí eu fui atrás dos amigos, fui atrás de alguns parentes, fui falando para todo mundo, todos vieram visitá-los. E depois da morte do meu pai, eu acredito tranquilamente que ali Deus estava já trabalhando na minha conversão. Já estava trabalhando em mim. Em meio a uma circunstância difícil, em meio à dor, em meio ao luto, em meio à perca de alguém, né, eu comecei a me perguntar, será que esse é o caminho que eu quero? Será que se eu continuar vivendo como ele, eu vou chegar lá na frente, infelizmente, idoso, com os filhos distantes, já sem nenhuma família praticamente por perto, sem amigos, porque o mundo nos engana, não é verdade? Quando a gente tem recursos, quando a gente pode convidar as pessoas em todo o tempo, as pessoas vão estar perto da gente. Mas quando nós nos deparamos com a dor, com o sofrimento, com a morte, muitas vezes estamos como Jonas, a sós. E esse é um dos relatos do texto. Deus precisou colocar Jonas numa situação que não tinha mais o que ele fazer. Que não tinha mais para onde fugir. Que não tinha mais opções. E o capítulo 2 nos diz que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Dentro do peixe. Em um lugar inóspito. Em um lugar distante. Sozinho. Abandonado. Esse capítulo 2 são um compilado de diversos trechos de Salmos. Jonas era crente. Amém? Jonas era crente. Os crentes fazem coisas erradas. Não é verdade? Os crentes, por vezes, são levados pelos seus próprios desejos ao caminho equivocado. Mas os crentes continuam tendo um Deus. Jonas orou ao seu Deus. Ao seu Deus. Não era alguém distante. Não era alguém que não era conhecido. Não era alguém que ele não tivesse relacionamento. Era o seu Deus. O seu Deus. De dentro do peixe, Jonas orou ao seu Deus. Em meu desespero, clamei ao Senhor. Meus irmãos,
Tome cuidado com o discernimento que você faz dos dias difíceis. Tome cuidado com a percepção que você tem das circunstâncias que acontecem com você que são aterrorizantes. Eu não estou dizendo que necessariamente essas coisas são boas, mas por vezes Deus permite o nosso desespero para que possamos clamar a Ele. Porque por vezes estamos duros, cegos, caminhando do lado oposto. Estamos olhando com um olhar equivocado sobre o Senhor. E Ele, como um Pai, precisa novamente nos chamar a atenção para que nós novamente clamemos a Ele. Jonas clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Não tenha medo de clamar ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu me lembro de momentos que eu já gritei ao Senhor. Que eu chorei ao Senhor. Que eu me ajoelhei. Que eu me vi em situações que eu não tinha outra opção. Mas eu ainda tinha meu Deus. O meu Deus. E Jonas clamou ao Senhor e Ele me respondeu. Isso é belo demais. Jonas está deixando um testemunho aqui para nós. De que Deus ouve as nossas orações. De que Deus ouve o nosso clamor. De que Deus, que é o nosso Deus, pode nos atender, pode ouvir a gente aonde nós estivermos. Pois não há lugar na criação que Deus não diga, é meu. Inclusive no ventre do grande peixe. Inclusive num leito de morte. Inclusive num lugar de doença. Com isso eu não estou dizendo que Deus vai responder de forma positiva a todos os nossos pedidos. Amém? Não estou falando sobre isso. Temos que ter um cuidado de aplicar a vida de Jonas a nós, achando que Deus tem que fazer conosco o que fez com Jonas. Não necessariamente. Mas o que necessariamente é verdadeiro é que Deus ouve a todos que clamam a Ele. Deus ouve a todos. Deus ouviu o clamor de Jonas. Deus ouviu ele gritando. Jonas estava com uma percepção que do ventre da morte. A oração de Jonas começa no peixe. Mas nessa oração ele começa a relatar o que está acontecendo. Jogaste-me nas profundezas dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as ondas e vagas passaram por mim. Imagina Jonas afundando. Ele falou que ele chegou aonde? Ele chegou até aonde os montes são formados. Ou seja, no fundo do oceano. O texto não nos fala quantos metros ou quilômetros havia de profundidade naquele lugar. Mas o mar Mediterrâneo é muito profundo. Não sei se necessariamente aonde Deus jogou Jonas era tão profundo. Mas se coloque no lugar dele. Você ser lançado no mar é você ser lançado à morte. As palavras de Jonas têm relação com a morte. Aliás, alguns intérpretes vão interpretar esse texto como Jonas tivesse morrido literalmente. Eu deixo aí esse julgamento para você. Eu acredito que não. Mas muitas pessoas vão, porque Jonas vai dizer, olha, me trouxesse a minha vida de volta da sepultura. Como se Jonas realmente tivesse morrido. Eu acredito que ele estava associando a situação que ele estava à morte. Por quê? Porque era uma situação de morte. Era uma situação que provavelmente Jonas nunca tinha ouvido que alguém tinha voltado daquela situação à vida. Para os judeus, para o povo do Oriente Médio, o entendimento que eles tinham sobre o Sheol, que é o termo usado aqui no hebraico, é que os mares eram um lugar onde os mortos eram levados. Olha que loucura. É uma questão de cultura, ok? Uma questão de cultura. Eles culturalmente entendiam isso. Então Jonas está associando aquele lugar, aquela profundeza, aquele ambiente como um ambiente de morte.
como um ambiente em que a vida dele havia sido chegado ao fim. Jonas, no verso 4, exclama: fui expulso da tua presença. Jonas sabia por que estava acontecendo isso. Presta atenção. Às vezes, nós estamos com os olhos equivocados dos acontecimentos. Jonas estava ciente de que aquilo estava acontecendo por causa do seu pecado e do seu erro. Sabe, ele não estava se vitimizando ou passando um pano no seu pecado. Não. Ele era consciente. Eu fui expulso da tua presença. Porque eu pequei. Porque eu me voltei contra ti. Porque eu não obedeci. Porque eu não fiz o que tu me ordenaste. Então fui expulso da tua presença. Mas olha só que paralelo interessante. Ele está falando isso, mas na mesma frase ele está dizendo: contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Aqui não é uma pergunta. Aqui é uma afirmação. Tem um ponto final ali. Ele está afundando, ele está entendendo que de alguma forma, por um instante, Deus permitiu que acontecesse algo com ele, mas ao mesmo tempo, a fé que ele tinha num Deus fiel, justo, trouxe a ele o entendimento que ele ainda olharia para o templo de Deus. Que ele ainda veria o Senhor, que ele ainda poderia sim, mesmo diante do erro dele, do equívoco dele, da falha dele, confiar que por mais que ele fosse infiel, Deus permanecia fiel à sua aliança. Deus permanecia justo e íntegro à sua aliança. E ele está afundando, e as águas agitadas, e as algas marinhas se enrolam nele, e ele está afundando. E no finalzinho do verso 6, ele exclama: mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Mas tu, somente o Senhor, pode trazer a nossa vida de volta da sepultura. Deixa eu falar isso. O Senhor pode trazer a nossa vida de volta da sepultura. O Senhor é o único que tem poder para isso. O Senhor é o único capaz de que mesmo que no dia que formos alcançados pela morte, Ele pode nos trazer de volta da sepultura. Seja nessa vida, Deus nos livrando de alguns males, mas em princípio, na vida que há de vir. Sabe, a ressurreição é o fundamento da fé cristã. É o fundamento. Quando nós não temos uma clareza doutrinária acerca da ressurreição, meus irmãos, muitos crentes vivem de forma tão medrosa, de tão ansiosa, de tão desprovida do poder que é a convicção da ressurreição. Deus quis, de forma clara, nos revelar acerca da ressurreição. Sabe, a ressurreição não é uma doutrina que é talvez difícil de entender, ou quase como uma revelação que a gente tem que trabalhar teologicamente tão profundo para ter clareza. Por exemplo, como as duas naturezas de Cristo, a natureza hipostática, Jesus homem, Jesus divino, que é difícil às vezes de entender isso de forma teológica. Mas não, a ressurreição, ela é clara, ela é visível. Cristo ressuscitou e foi visto. Foi visto por testemunhas, foi tocado. Um paralelo aqui, bem breve, vou fazer uma indicação, eu já fiz, acho que alguns já assistiram. Tem um filme na Netflix, só fazendo propaganda, não tô ganhando nada, tá? Mas tem um filme da Netflix que é bem legal. Ele é uma história, ok? Não é um livro, não é um texto bíblico, mas ele narra a vida de um soldado romano que estava na crucificação de Cristo, que participou da crucificação de Cristo
e que depois foi chamado para tentar achar o corpo de Cristo. É muito legal esse filme. Não sei o nome, você vai se virar para procurar. A Ressurreição, olha que legal. Depois assista ele, é muito legal, de verdade. Ele é uma história, ok? Uma história. E não é verídico, mas traz essa ideia de ressurreição. Voltamos ao texto. Jonas sabia que Deus tinha o poder para o trazê-lo de volta da sepultura. E o Senhor fez. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. E a minha oração subiu a ti. Meus irmãos, o texto está nos ensinando a orar. O texto está falando sobre oração. O texto está nos falando que alguns de nós, infelizmente, só oram ao Senhor nos momentos de crise, nos momentos difíceis. E eu sei de que nós aqui passamos por isso. Algumas vezes ficamos tempos sem uma intimidade profunda com o Senhor, inertes à vida do Senhor, afundando na morte. E Deus vai lá e faz alguma coisa. Por quê? Porque Ele está resgatando o seu povo. Está trazendo o seu povo de novo a um relacionamento com Ele. Mas o que Jonas está nos ensinando é que a gente não precisa chegar no fundo do poço para ter intimidade com o Senhor. Não é verdade? Não precisamos chegar numa circunstância ao ponto que a gente está em quase à vista da morte. Porque nós temos o Senhor em todo tempo, em todo momento. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. O Senhor habita em meio ao seu povo. O Senhor é acessível. É um Deus presente. É um Deus que pode ser, pelos seus filhos, pode ser clamado. E Ele nos ouve. Diferente, por exemplo, de uma realidade que alguns judeus tinham, de que Deus só ouvia as suas orações lá no templo. Deus ouviu a oração de Jonas aonde ele estava. Deus pode ouvir a sua oração hoje aqui. Deus pode ouvir a sua oração amanhã de manhã, indo ao trabalho, lá no seu trabalho, lá em algum lugar. Não há local em que Deus não tenha ouvidos para nós. E essa deve ser uma lembrança nossa. Sabe, não faça, por exemplo, apenas desse lugar aqui um ambiente sagrado. Óbvio que o culto é um ambiente solene, onde que Deus reúne um povo para edificação e derrama da sua graça sobre o seu povo. Não perca de vista isso. Mas nós podemos clamar e orar ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E Jonas está deixando isso claro para nós. E Jonas faz um paralelo diante disso, que é um testemunho. Olha, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas tem aqui uma percepção. Sabe, Jonas caindo em si e falando assim, meu Deus, ainda tem pessoas que adoram a ídolos inúteis, que gastam a sua vida diante de um ídolo de barro, diante de um falso Deus, diante de uma coisa equivocada. Eles desprezam a misericórdia de Deus, gastam a sua vida de forma inútil a algo que não vai responder a eles, que não vai dar a eles nada, mas, presta atenção, que pode dar a eles engano. Pode dar a eles um grande engano. Não se apegue a coisas inúteis. Sabe, não faça da fé cristã uma crendice em cima de objetos sagrados, lugares sagrados, pessoas sagradas. Não faça isso. Sabe, isso é errado. Infelizmente, a gente tem vivido um sincretismo religioso no nosso país, né, que é trago para dentro do próprio exercício do culto. É óleo especial, enfim, espada de não sei quem,
cajado de não sei aonde. Parece brincadeira, hilário. Mas quantas pessoas são enganadas por isso? Sabe, elas depositam uma esperança e uma expectativa em algo que é inútil. Inútil. O Senhor é o único Senhor. É o único que é verdadeiramente útil. É o único que tem misericórdia. Eu quero fazer um ponto bem breve aqui hoje. Não iria fazer, mas vou tocar nesse assunto. O nosso país, ele tem um sincretismo religioso muito forte, em especial de religiões místicas como kardecismo e outras religiões, que buscam espíritos, falar com mortos e outras coisas, e muitas pessoas são enganadas por isso. Deixa eu trazer um ponto de doutrina acerca disso. É possível falar com os mortos? Biblicamente, não. Não é possível. Eles estão mortos. Aonde eles estão, quem morreu no Senhor foi diretamente colocado junto ao Senhor, em espírito. O corpo está na terra, esse descanso que se fala, não é que nós estamos inertes. O crente no Senhor é colocado diretamente em relação com o Senhor. O ímpio, o incrédulo, ele é colocado diretamente em condenação. No ato da sua morte, o seu espírito é levado em condenação. Pastor, mas por que as pessoas então falam que há conversa com espíritos, ou esses ídolos inúteis? Presta atenção. Satanás, ele é muito mais esperto que nós. Ele também é muito mais velho que nós. No início de Gênesis, ele já está distorcendo as palavras de Deus e levando Eva e Adão a ter um entendimento equivocado acerca de quem Deus é. Satanás, ele engana essas pessoas através de falsos espíritos que supostamente é o avô, é a tia, é a mãe, são demônios que sabem muito bem o que o seu avô viveu, o que o seu pai viveu, o que o seu tio viveu, sabe mais do que você, na verdade. E ele pode falar isso claramente. E muitas pessoas são levadas por isso. Sabe? Não dê ouvidos. Não despreze a misericórdia de Deus. Porque o único que pode falar conosco foi aquele que venceu a morte. O único que esteve morto e voltou da morte para relacionar-se conosco é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Ele é o único que tem esse poder. E faz isso através do Espírito Santo. Se relaciona conosco, fala conosco, nos instrui, nos orienta. Por fim, diante dessa circunstância, diante do peixe, Jonas declara: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Quando eu leio aqui é só uma brincadeira, né? Acho que o peixe não aguentava mais Jonas lá, né? Jonas vomitou o peixe. Falou, cara, sai daqui. Vomitou ele. Mas eu quero trazer, para nós encerrarmos esse tempo essa manhã, um princípio muito claro para nós. As palavras de Jonas, a oração de Jonas, levam ele a algo. As orações de Jonas levam ele a algo. O quê? Jonas poderia ter orado para o Senhor e após todo aquele acontecimento, ele não precisava mais ir para Nínive. Mas ele relembra: o que eu prometi eu cumprirei. Os votos que fiz com o Senhor, eu vou trazer novamente à minha vida. A oração genuína, ela sempre nos conduz à santidade e retorno a uma vida com Deus. Quando nós derramamos o nosso coração com o Senhor, verdadeiramente o Senhor vai nos santificar e deve nos levar a obedecermos e a continuarmos cumprindo aquilo que um dia nós já entendemos e fizemos votos com o Senhor.
A oração que não nos santifica e não nos leva à obediência, nem sempre é uma oração correta. Quando nós nos deparamos com a face do Senhor e com quem o Senhor é em intimidade, nós queremos colocar a nossa vida em ordem. Nós queremos praticar aquilo que fomos chamados a fazer. Nós queremos obedecer ao Senhor. Porque não há como chegarmos diante do Santo e vermos a sua presença e não desejarmos refletir quem Ele é e obedecermos ao Deus que nos ama. Não há como sermos libertos da morte através de Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu favor, e não desejar voluntariamente amá-lo e cumprir com aquilo que fomos inseridos como família do Senhor a viver. Jonas foi vomitado pelo peixe em terra firme. O texto não nos fala onde. Mas deixa eu falar uma curiosidade para você. Não foi em Nínive. Nínive está no centro do continente, ou só se o peixe aprendeu a andar. Pelo menos eu acho que esse peixe não. Não é verdade? O peixe não entrou no continente. Jonas tinha mais 800 quilômetros até Nínive. Tinha 800 quilômetros para continuar obedecendo ao Senhor. Para continuar sendo fiel ao Senhor. Para cumprir com os seus votos diante do Senhor. Para dizer ao Senhor, Senhor, como Ele diz, eu tenho um cântico de gratidão ao Senhor. E eu vou oferecer ao Senhor o meu sacrifício. Por todos os dias da minha vida. Mesmo que o peixe me deixou tão distante. Deus podia ter mandado um pássaro, né? Talvez resolvia melhor a situação dele. Mas eu quero encerrar essa manhã com essa lembrança. Eu vou contar um testemunho breve, meu. Esses dias, eu e minha esposa, nós estávamos meio brigados um com o outro. E a culpa era minha. É sempre minha, amém? Minha esposa é uma santa. E é mesmo. É sim. E eu estava com o coração endurecido com ela. Saí de casa ali meio brigado com ela. Faz 5, 6 semanas atrás. E eu vim aqui para reunião de oração. É pastor hipócrita, né? Sai brigado com a mulher de casa e vem orar na igreja, né? Mas vim. E estava aqui orando. E eu lembro daquele dia de alguns irmãos orando, nós orando. Lembro das lágrimas de alguns irmãos. E saí dali totalmente arrependido. Voltei para casa feliz, pedi perdão a ela, me retratei, confessei os meus pecados. E ela ficou bem feliz, não é verdade? Mas não era um mérito meu. É um mérito de Cristo. Quando nós nos achegamos aos pés dele, em oração, em clamor, em vida, mesmo que a gente não mereça, ele faz coisas novas em nós. Ele muda nosso coração. Ele muda nossa percepção. Ele quebranta corações duros. E a oração aos pés do Senhor sempre deve nos levar à santidade, obediência e a cumprirmos aquilo que já prometemos ao Senhor. Mesmo que a gente tenha que voltar andando 800 quilômetros. Não tenha medo de voltar por esse caminho. Não tenha medo. Porque é melhor esse caminho do que continuar afundando nas profundezas da morte. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, louvado seja o teu nome por esse texto tão precioso que o Senhor nos permitiu aprender dele essa manhã. Nos ajuda assim como Jonas, sabe? Mesmo em meio à nossa dureza, Senhor, nós somos homens e mulheres que por vezes somos duros, que por vezes temos o coração, Senhor, empedernido, temos às vezes fugidos do Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos resgatar, que o Senhor possa, mesmo que tenha que nos levar a algum lugar, mas que nesse ambiente a gente possa clamar a Ti, voltar os nossos olhos ao Senhor, as nossas palavras ao Senhor e nos lembrar do Senhor. Obrigado, Deus, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, pela honra, Senhor, que o Senhor tem. Nós temos convicção de que o Senhor está conosco, de que podemos abrir os nossos lábios e clamar ao Senhor e o Senhor nos ouvirá. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deste.
Nos ajuda, Senhor, a termos mais intimidade contigo. A lembrarmos que podemos ter acesso ao Senhor, mas que essa intimidade nos leve à santidade, à obediência, nos leve a cumprir aquilo que um dia dissemos que cumpriríamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos contigo, a obedecermos ao Senhor e a glorificarmos ao Senhor em tudo. Louvado seja o teu santo nome, por essa manhã e por esse culto, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor no seu lugar, ao Senhor dos mares, ao Senhor da tempestade, ao Senhor dos peixes, ao Senhor das circunstâncias, que mesmo adversas, por vezes são mandados por Ele, estão debaixo do querer dEle, para que a gente o procure novamente. Amém?